Se a iniciação é abrir uma porta, não é raro que algo passe através dela. Essa é a desafiadora, o aspecto da deusa que desenraiza definitivamente o que atrapalha o fluir da energia criadora. O que antes era um não, converte-se em um basta. Toda a urgente necessidade de ser o que se deve ser concentra-se nela. A infinita solicitude na ação desenraizante. Há uma definida preocupação pelo bom resultado de cada projeto, de cada criação em andamento. Por isso, a firmeza e decisão extirpadora. Às vezes, opor-se é o mais radical ato de amor. Bem-vinda, sagrada mulher rebelde! Esse podcast é um convite de reconexão com a tua essência feminina. Um espaço para lembrar que sagrado feminino é sim para todas nós e pode sim ser muito revolucionário no nosso caminho. Eu sou a Sophie Fischer e é uma alegria compartilhar de um pouco disso tudo com cada uma de vocês. Sejam todas muito bem-vindas. Oi, meus amores! Estou de volta e dessa vez a gente já cruzou metade desse caminho, hein? A gente já passou pelos 5 primeiros arquétipos e hoje a gente inicia então os 5 últimos arquétipos, né? A gente entra no 6º arquétipo, esse que fala sobre desafiar a si mesma. Esse aspecto nosso que vem nos desafiar e vem nos perguntar: será mesmo que você está pronta para viver a tua verdade? Será mesmo que você já lapidou tudo que você tinha que lapidar ou a gente precisa lapidar melhor para você poder então entregar a sua verdade para o mundo? Eu confesso que esse arquétipo aqui abriu muitas abas na minha mente, de novo, e eu vou fazer o meu melhor para que esse episódio não tenha 2 horas e 99, porque tem tudo para ter. Quando vocês estão ouvindo, vocês já têm uma noção do tempo que ele tem, então eu espero que realmente ele não chegue a 3 horas de episódio. Mas enfim, porque ele abriu tantas abas na minha cabeça, vocês vão descobrir em breve, porque realmente falar da desafiadora é falar sobre muito processo emocional, muito processo de transformação, muito processo evolutivo, e eu tenho certeza que vocês vão se identificar demais. Vocês vão ver muitos momentos em que vocês atravessaram os desafios de vocês e daqui para frente, toda vez que vocês estiverem de frente com um novo desafio, vocês vão falar: é ela que tá aqui, é esse aspecto que eu preciso trabalhar, que eu preciso ter firmeza no meu processo, eu preciso ter firmeza na minha caminhada. Ela fala sobre isso, sobre essa nossa firmeza. A gente fez todo o trajeto para despertar quem nós somos, a gente fez a nossa iniciação para começar a ser quem a gente verdadeiramente é e agora vem esse desafio. O que ainda está te impedindo, o que ainda está te afastando de ti mesma e como tu vai ter postura daqui para frente para fazer essa jornada, né? E o que tu precisa tirar do teu caminho para que tu tenha integridade e postura nesse caminho de viver a tua verdade, de viver esse teu poder de dentro. E a gente geralmente começa com as palavras-chave dela, e acho que pelas palavras-chave da desafiadora vocês já vão entender muito bem quem ela é. Ela traz essas palavras: lições recorrentes, ação purgativa e limpar o terreno. E segundo a Ethel, ela se manifesta na nossa vida quando já se caminha por seu próprio caminho e sua atividade consciente começa a fazer as escolhas certas. Então, costumam se produzir crises totalmente inesperadas. Se esqueceu de algum velho conflito, prontamente ressurgirá com força. Se houve alguma situação particular em que se costumava cair uma ou outra vez no passado, novamente irá se apresentar com mais clareza do que nunca, para que finalmente entenda o seu significado e a resolva. E o que eu posso dizer para colocar para vocês de uma forma direta é o seguinte: a desafiadora, ela é aquela que vem nos lembrar que a gente não é nenhum alecrim dourado. Se vocês são como eu e já estão aí nessa trajetória, nessa caminhada de autoconhecimento há algum tempo,
Eu lembro muito bem de quando eu comecei essa jornada com o feminino. Eu tive uma época em que eu estudei bastante terapias energéticas, como Theta Healing, por exemplo. Fiz, se eu não me engano, umas 5 iniciações no Theta Healing, né? Umas 5 formações nesse caminho também. E na época, quando eu comecei tudo isso, eu pensava que eu ia desbloquear as minhas crenças, eu ia me transformar lindamente como uma lagarta se transforma numa borboleta e nunca mais eu teria conflitos na minha vida, nunca mais eu passaria por desafios, por dificuldades, as coisas, o caminho se abriria à minha frente, assim como um tapete vermelho que se estende, e eu descobriria que eu sou esse grande alecrim dourado maravilhoso, perfeito, sem defeitos, e que tudo na minha vida ia fluir perfeitamente a partir dali. Mal sabia eu que começar esse caminho de autoconhecimento, na verdade, ia me trazer os maiores conflitos da minha vida. Tanto conflitos internos, conflitos comigo, como questões com outras pessoas, com a vida, um monte de desafios que veio nesse caminho. Os maiores desafios da minha vida eu passei e venho passando desde que eu comecei nesse caminho de autoconhecimento. E a desafiadora é sobre isso. Ela vai nos lembrar que se a gente quer chegar na nossa essência, se a gente quer chegar no nosso poder, se a gente quer chegar no nosso melhor, tem muito terreno para limpar. Muito terreno para limpar, e depois de muita limpeza de terreno, a gente ainda assim vai descobrir que a gente não era nenhum alecrim dourado. A Ethel aqui vai dizer que o semblante desafiador da deusa surge em algum momento para segurar os avanços feitos, impedir que surtos recorrentes voltem a obstruir os caminhos que se abriram e desenraizar o que antes simplesmente havia sido podado. E ela fala que a desafiadora é aquela que assinala com firmeza os desequilíbrios. Eu vejo muito nesse sentido a desafiadora sendo aquela que vem sacudir o tapete para que a gente veja o que está embaixo, para que a gente veja a sujeira. Não adianta mais a gente virar a cara, não adianta mais a gente fechar os olhos. Se eu quero avançar no meu caminho de encontro comigo mesma, se eu quero viver uma vida conectada com a minha verdade, quais são as minhas meias verdades? Quais são as meias verdades que eu tenho sustentado nesse caminho? Quais são as ilusões que me impedem? O que eu não quero olhar e mudar? Do que eu tenho fugido? Sabe aqueles conflitos, tanto internos quanto externos, dos quais a gente foge? A Ethel vai fazer a gente encarar de frente. E aqui a gente já pega aquele olhar insubordinado que a gente aprendeu lá atrás na protetora, a gente pega esse olhar insubordinado. Só que agora esse olhar insubordinado não é para olhar para a vida, é para olhar para nós mesmas, para os nossos próprios processos, né? Não é para encarar o mundo, eu digo assim. É para encarar nós mesmas, a nossa própria vida, as nossas próprias meias-verdades e a nossa própria falta de rumo, de compromisso, de disciplina, um monte de coisas que a gente vai aprofundando aqui. Nesse sentido, a gente pode entender a desafiadora de 3 formas diferentes. A primeira como uma analista da psique profunda, que ajuda a trazer à consciência os nossos processos não reconhecidos, os nossos processos inconscientes. Então, aquelas coisas que eu venho repetindo ao longo do caminho, os lugares onde eu sempre caio, eu começo a ficar atenta a isso. E aqui a Ethel diz que nada que nos diga a respeito deve ser ignorado, então a gente começa a ter um olhar mais atento e não deixar passar mais aquilo que não condiz com essa nova realidade que a gente quer criar. Como uma treinadora nas artes marciais do espírito, essa aqui eu achei sensacional, que nos ensina sobre a autodisciplina. Então a desafiadora seria essa que faz com que a gente olhe para a nossa caminhada, perceba que a gente já está numa caminhada mais coerente, que tem mais sentido com a nossa verdade, mas que ainda tem coisas que nos impedem, ainda tem momentos onde a gente se sabota, e aqui a gente vai ter um olhar sempre atento para que isso não mais aconteça. A gente começa a caminhar com disciplina e com atenção, ou mesmo como uma diretora de teatro que vai colocar em cena momentos resolutos, né? Momentos de conflito, momentos decisivos, momentos em que o personagem principal precisa fazer uma grande mudança, tomar a decisão de mudar, de fazer diferente. Isso é muito comum, né? No cinema, no teatro, é muito comum que a gente veja esses momentos, e
Quando a desafiadora se coloca em cena, então a gente vai estar nesse momento, né, de virada de chave, de fazer diferente, de olhar para as nossas questões e não deixar nada sem uma conclusão satisfatória. E eu acho muito bonito esse caminho que elas fazem entre elas, né? Como elas vão se complementando nessa caminhada, porque assim, a gente não tem como viver a desafiadora. Eu diria que a gente não tem maturidade para viver a desafiadora se a gente ainda não viveu os processos daquela que inicia. A gente precisa passar pela iniciadora para chegar à desafiadora, porque na iniciadora a gente vai conhecer o nosso centro, a gente vai conhecer o nosso núcleo, a gente vai conhecer a nossa verdade, esse ponto que ela chama aqui como uma base mesmo, como um centro a partir do qual eu vou agir. Então, quando eu conecto com esse centro, conecto com a minha verdade, aí sim chega a desafiadora para me mostrar o que não condiz comigo mais, o que não faz mais sentido no meu caminho. Se eu quero viver a minha verdade, se agora eu conheço a minha verdade, eu tenho esse núcleo que eu reconheço como a minha verdade, eu também reconheço aquilo que não é a minha verdade, ou aquilo que está me impedindo de viver a minha verdade e aquilo que precisa mudar. Aí a desafiadora vem. Aí a desafiadora vem colocando limites. A desafiadora vem traçando um caminho mais aberto para nós, sabe? Mais definido para nós. E vai tirando mesmo, vai limpando o terreno, vai expurgando aquilo que não cabe mais. Mas sem antes ter vivido a iniciadora, a gente não vive a desafiadora. Eu diria que a desafiadora, ela só surge quando a gente está com maturidade, quando a gente já tem uma certa caminhada e uma certa maturidade emocional. Sem o aspecto desafiador da deusa, as mulheres empenhadas em ser elas mesmas correm o risco de ficar em teoria. Quando sabemos quem somos, necessitamos que algo ou alguém nos enfrente de maneira muito concreta para fazer-nos fiéis ao nosso eu profundo. Podemos falar muito, mas nossos progressos têm de ser provados na prática. Uma mulher que de agora em diante queira ser ela mesma precisa descobrir o que a impede. Em geral, perturbações afetivas e distorções de seu pensamento racional, devido ao seu grande condicionamento. Não devemos nos enganar com seu nome, que sugere postura agressiva. O principal desafio não segue para fora, e sim para dentro de si mesma, porque é dali que surge a índole das experiências que vivemos. Então aqui fica mais claro ainda. A desafiadora, ela fala de maturidade emocional. A desafiadora não vai surgir no caminho de uma mulher que não se autodeterminou, que não se responsabilizou pela sua própria jornada, pelo seu próprio caminho, sobre si mesma, sobre os seus processos emocionais, sobre se autoconhecer. A desafiadora, ela vem como sexto passo nesse caminho, ela vem depois da iniciadora porque eu me iniciei, eu vi a mim mesma, eu me reconheci e agora eu me desafio a ser quem eu sou de verdade. Eu tenho que entrar nesse desafio. Eu vou viver desafios com outras pessoas, sim, mas todo o meu desafio com o outro fala sobre mim. Tudo que eu vou viver nesse mundo vai falar sobre mim mesma. Ele exige uma responsabilidade emocional gigantesca, uma autorresponsabilidade gigantesca. A desafiadora não deixa mais a gente ficar no lugar da vítima da vida, da vítima dos outros, como o mundo é cruel, como as pessoas são cruéis comigo, não, como eu faço a minha jornada. Eu tenho disciplina, eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu quero, sobre aquilo que eu sou. Ela vai tocar em pontos muito profundos dentro de nós que se a gente não tem o mínimo de maturidade emocional, ela não vai aparecer, porque a gente vai estar sempre terceirizando. A desafiadora é aquela que vem nos trazer de volta para nós mesmas de uma forma muito potente e nos fala que a gente não pode mais terceirizar a nossa responsabilidade, a responsabilidade sobre a nossa própria vida. A gente não pode mais ficar no lugar daquela donzela indefesa que a gente já tanto falou aqui. Eu preciso assumir o meu caminho e assumir a minha responsabilidade sobre esse caminho. Daí a Ethel vai falar sobre a Irmandade Feminina e sobre como a Irmandade Feminina aqui pode ser muito útil, porque quando estamos atravessando processos com a desafiadora, é muito saudável que a gente tenha outras mulheres ao nosso lado para ajudar a atravessar esses desafios, porque muitas vezes são desafios comuns a todas nós. Então ter essa irmandade ajuda a gente a atravessar os desafios.
Mas aqui eu gostaria de perguntar para vocês, de plantar uma semente na mente de vocês e perguntar o que significa irmandade para vocês. Porque eu sei que para mim, quando eu falo essa palavra, até porque ela não é uma palavra tão de uso comum, né? Então, quando eu falo essa palavra irmandade, eu vejo um círculo de mulheres, assim, uma coisa tipo círculo sagrado de mulheres mesmo. E eu imagino que algumas de vocês também podem ter uma outra imagem, que seria a imagem de uma marcha das mulheres, por exemplo, né? Que irmandade feminina seria esses movimentos políticos mesmo do feminino, ou espirituais ou políticos, né? Mas movimentos em grupo do feminino. E eu vejo que irmandade feminina não é necessariamente sobre isso. Tenho aprofundado meu olhar sobre isso. Que irmandade feminina mesmo é simplesmente cuidar umas das outras. É tão simples quanto isso. E a gente tem essa ideia de que irmandade feminina é uma coisa grandiosa, mas na verdade ela é muito simples. Irmandade feminina é sobre você não largar da mão da tua amiga porque ela tá num relacionamento tóxico. Ou porque você percebe que ela tá num relacionamento tóxico, porque essa percepção final tem que ser dela, né? Mas é não abandonar a tua amiga porque ela tá vivendo um relacionamento com o qual você não concorda. É ficar do lado dela no momento em que ela tá puerpéria, em que ela recém teve um filho, uma filha e ela precisa de alguém que cuide dela, que fale, olha, você precisa de alguma coisa, tá precisando de algo, tô aqui para te ajudar. Para mim, a irmandade feminina ela é muito sobre esses detalhes que a gente deixa passar, a gente acreditar, isso é só amizade. Não, é realmente se importar umas com as outras e não fugir dessa nossa responsabilidade de cuidar, de olhar umas pelas outras. Às vezes, irmandade feminina é sobre ouvir a tua amiga reclamar pela milésima vez do relacionamento dela, sobre a mesma coisa. 1 milhão de vezes ela vai reclamar sobre a mesma coisa e 1 milhão de vezes você vai ouvir e você vai falar sim, amiga, eu concordo, eu tô aqui, se precisar, se tu for te separar, eu vou estar aqui do teu lado. Se tu decidir ficar com ele, eu vou estar aqui do teu lado também, sabe? É sobre esses pequenos detalhes de união entre nós. Quando eu vejo que a outra tá passando por um desafio, eu não largo da mão dela, eu não deixo ela de lado, eu não me canso dela. Eu permaneço ali, eu permaneço dando apoio e eu sei que quando eu precisar, ela vai fazer o mesmo por mim. É sobre essas trocas no dia a dia, essas trocas que a gente vivencia na nossa rotina e que a gente precisa vivenciar cada vez mais. A gente não pode pensar assim, mas a minha amiga tá num relacionamento tóxico, eu não quero saber sobre isso, eu não concordo que ela esteja lá, então eu simplesmente vou virar as costas para ela. E sou sincera em dizer que eu já fiz isso, né? A gente faz isso, a gente fala, bom, ela escolheu, deixa quieto ela lá. Não, quando a tua amiga tá num relacionamento tóxico, se faça mais presente ainda. Mais presente do que nunca. Não para falar mal do cara, não para ficar tocando pau, não para ficar fazendo ela se sentir mal com aquela situação, mas para mostrar que você tá ali, para ir tomar um café da tarde com ela e mostrar que você tá ali, que você não julga, que você dá apoio no que ela decidir para a vida dela. Para mim, a irmandade feminina é muito mais sobre isso e a gente precisa começar a refinar esse nosso olhar e essa nossa forma de fazer essa irmandade acontecer. Aí a gente vai entrar na desafiadora arquetípica e a Ethel vai trazer uma situação que a Barbara Walker compartilhou em um dos seus livros, onde ela conta que ela foi até o Museu de Londres, isso lá nos anos 80, e no Museu de Londres tinha uma imagem de Kali, da deusa Kali, uma deusa hindu. Eu já falei sobre Kali em algum episódio aqui para trás, a Ethel já trouxe a Kali, né? E por favor, pesquisem, parem o que vocês estão fazendo agora, se vocês ainda não conhecem Kali, e vão lá pesquisar a imagem dela. E no Museu de Londres tinha uma etiqueta explicando Kali como um demônio destruidor. Eles simplesmente trouxeram essa grande deusa da regeneração, da transformação, como um demônio destruidor. Sendo que na Índia e nas tradições hindus, né, ela é vista como o princípio de tudo, a criadora, a protetora e a destruidora que reabsorve a criação. A Kali é justamente essa que bebe das águas impuras e purifica essas águas. Ela está falando muito sobre esse desafio, sobre esse arquétipo desafiador. E olha como a sociedade patriarcal simplesmente pega e transforma isso
em um demônio, em uma criatura assustadora e aterrorizante. Que é o que tem sido feito também com o nosso feminino. Esse feminino verdadeiro, esse feminino que todos os meses sangra, esse feminino que todos os meses morre um pouco, que é justamente o momento onde nós somos convidadas a entrar, a ir lá para o nosso mais profundo feminino e olhar de cara com a desafiadora, olhar de cara para a nossa vida e dizer o que precisa mudar aqui, o que eu preciso tirar do caminho, o que precisa ser refeito, desfeito para que eu possa fazer o novo, para que eu possa ter um terreno para cultivar o novo. O nosso ciclo menstrual é muito sobre isso e isso tem sido extremamente rejeitado. A gente tem sido instruídas num caminho oposto, de buscar viver desconectadas disso. Se a gente pudesse medicar para não sangrar, é o melhor, é o que esse mundo quer. E eu entendo que existe um lado muito positivo nessa questão do contraceptivo que deu às mulheres a liberdade mesmo de não engravidar todo ano como faziam as nossas avós, né? De poder escolher. Existe um lado muito bom disso, mas também existe o lado onde a gente vai domar essa parte do nosso feminino, onde a gente vai negar essa parte do nosso feminino, onde a gente vai botar essa parte do nosso feminino numa caixinha, para que a gente não precise lidar com isso. Essas faces do feminino da deusa terrível são a base para a maioria das fábulas de bruxa, para a maioria das fábulas que fazem do feminino esse feminino terrível, esse feminino que a gente teme, que fizeram o feminino ser tão temido dentro da estrutura patriarcal, porque se a gente for olhar dentro dessa estrutura, esse feminino verdadeiro, conectado a essa Kali, empoderada, desafiadora, insubordinável, é extremamente temível, né? É extremamente temível dentro dessa estrutura. E aqui a gente é convidada a dar passagem a ela de novo. Mesmo que você não sangre todos os meses, mesmo que você não faça esse processo, mas que você comece a trazer essa energia do teu feminino de volta, a não ter medo de entrar no teu profundo feminino, a não ter medo do teu feminino, porque esse foi o caminho ao qual nós fomos conduzidas. E a desafiadora, ela vive dentro dessa nossa caverna interior profunda. E se a gente não vai lá para dentro, a gente não descobre ela, a gente não vê a verdadeira face dela. Aqui a Ethel diz: a grande dificuldade agora é aceitar o lado obscuro e reprimido de nossa natureza, sobre o que tanto tem se escrito sem relacioná-lo nunca com o ciclo de vida, crescimento, morte, renovação. Então é sempre só o aspecto da morte, é só o aspecto temível, né? Nunca é sobre o quanto isso nos traz renovação e regeneração. Ali será possível alimentar-se das nossas reservas ignoradas, entrar nos mistérios femininos até fazê-los conscientes e regressar com novas ressonâncias, para adicioná-las à consciência mental cerebral e complementá-las. Ou seja, vou resumir, é trazer esse lado emocional e intuitivo do nosso feminino de volta como uma ferramenta que vai auxiliar o nosso racional, que vai auxiliar esse mundo racional. Para mim, essas descobertas do autoconhecimento feminino são sobre isso. Alimentar e trazer de volta o meu lado emocional e intuitivo que contribui para essa sociedade tão racional onde a gente está vivendo. Mas saindo agora um pouco desse lado mais místico, do arquétipo, dessa face da deusa e tudo mais, vamos entender como é esse arquétipo desafiador na nossa vida, né? Como isso se apresenta, quando o arquétipo desafiador se apresenta, como eu me conduzo ou o que essa força espera de mim, como eu devo me conduzir. A Ethel vai contar aqui o seguinte: a mim, por exemplo, aquela que desafia mostrou o maior obstáculo que me impedia de crescer e entregar-me à minha tarefa. Minha autoestima dependia muito dos outros. Reclamava o encorajamento das mesmas pessoas que eu deveria encorajar. A desafiadora várias vezes me fez enxergar ao longo da vida. Deixou-me cair muitas vezes no mesmo erro, entregando minhas partes mais sensíveis a quem não estava em situação de sustentá-las, até que aprendi que essa era a minha lição. Os desafios, no início, apresentam-se como enigmas que parecem insolúveis porque estão entrelaçados com nossas mais sensíveis experiências, com nossas recorrentes frustrações.
Ou seja, meus amores, a desafiadora, ela é potente, importante, transformadora, mas ela não é bem assim uma querida. Acho que se vocês pesquisaram aí a imagem da deusa Kali, vocês já entenderam mais ou menos com o que a gente está lidando aqui. A desafiadora, ela é aquela que vai botar o dedo na ferida. E não só vai botar o dedo na ferida, mas vai torcer, sabe? Porque a gente muitas vezes evita esses lugares mais sensíveis, onde dói mais, e ela vai dizer: não, minha filha, é aqui que tá a tua chave de transformação, é aqui que eu vou cutucar. E a Ethel continua dizendo: o arquétipo desafiador ativa-se em nossas vidas quando já estamos preparadas para aceitar-nos como realmente somos. Então é o momento em que a gente vai se olhar e ver que nós não somos aquele alecrim dourado, que a vida não é um morango, que se eu quero chegar nesse lugar da minha jornada pessoal, se eu quero me desenvolver verdadeiramente, eu quero viver a minha potência de verdade, eu preciso olhar para tudo aquilo que não é a minha potência e que está dentro de mim, que é como um inso que vai tirando a força dessa minha potência, que vai tirando essa força primordial que faz com que eu seja quem eu sou e viva a minha verdade, sabe? Então a gente realmente vai ter que pegar agora aqui e capinar esse terreno. E aqui eu vou abrir um espaço para compartilhar uma história minha. Eu escolhi uma só, mas eu tenho várias e eu tenho certeza que vocês vão perceber que vocês também têm várias, porque eu acho muito saudável assim compartilhar um pouco das nossas histórias, que faz com que a gente expanda o nosso olhar e entenda melhor como esse arquétipo funciona na nossa vida. E se vocês escutaram a primeira temporada, talvez vocês já tenham ouvido essa história lá, porque eu acho que eu compartilhei essa história lá. E se vocês ouvirem a terceira, quando ela vier, provavelmente essa história vai estar lá também, porque foi uma história bem significativa, assim, no meu caminho. Ai, gente, é difícil resumir as minhas próprias histórias, socorro. Mas vamos lá. Eu tinha 24 anos na época, morava em Porto Alegre, eu tinha uma produtora de eventos. E ao mesmo tempo, eu vivi 2 relacionamentos que foram muito transformadores, assim. Em paralelo, eu vivi essas 2 relações. Uma com uma amiga, que na época era minha sócia, e que foi a pessoa mais tóxica com quem eu já lidei em toda a minha vida. A gente tinha essa sociedade por um tempo, enquanto a gente tinha essa sociedade, a gente ainda morava juntas, fazia faculdade juntas, então era realmente praticamente um casamento que a gente tinha ali. Depois, no meio dessa história, eu me mudei para outro apartamento, mas era muito perto dela ainda, então tinha esse convívio direto, a gente trabalhava juntas, enfim. E também uma relação que eu tinha na minha cabeça, porque a gente nunca teve um relacionamento, mas um relacionamento que eu tinha com um cara que durou um ano entre idas e vindas e ele voltar com a namorada e não me falar e continuar comigo enquanto eu estava com a namorada. Assim, um show de horrores foi essa fase da minha vida. E nesse período eu estava vivendo esses 2 relacionamentos, essas 2 relações que foram bem significativas para mim, para esse despertar do quão pouco eu me amava, para que eu pudesse perceber o quão pouco eu me amava. Porque eu poderia facilmente sentar aqui e pintar para vocês um perfil de 2 pessoas horrorosas que foram muito más comigo e pobrezinha de mim que sofri na mão dessas pessoas. Mas, na verdade, essas 2 pessoas foram pessoas que me trouxeram as maiores transformações na minha vida e por elas eu sou muito grata. Inclusive, para essas 2 pessoas eu entendo muito bem o comportamento delas, porque conhecendo a história individual de cada um, né, eu sei que eles tinham histórias muito difíceis, que essa minha amiga tinha uma história muito difícil de vida, que esse cara também tinha uma história de abandono com o pai que era muito ruim, um beozão. Então eu entendo que eles não puderam me tratar como eu hoje entendo que eu merecia. Mas eu também entendo que na época eu achava que eu merecia a forma como eles me tratavam, que aquilo era bom, que aquilo era o correto. E eu precisei passar por isso para perceber o quão pouco eu me amava. Aliás, o quão pouco eu me amava, eu tô sendo gentil, eu tô suavizando, assim, porque eu não me amava nem um pouco. Eu não me amava nada. E eu lembro até hoje do dia em que essa ficha caiu para mim. Um dia em que eu falei, nossa, minha vida tá tão difícil,
Eu tô vivendo essas relações tão desafiadoras, eu tô tendo que lidar com isso. Eu tenho só 24 anos e eu me sinto um lixo. Eu tava totalmente depressiva, ansiosa. Tava magra, que era assim um pirulito de tão magra. Tava muito, muito mal mesmo. Tava no fundo do poço. E nesse fundo do poço, eu sentei no chão do meu quarto e comecei a chorar, 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 chorar tanto, porque eu tive essa percepção de que essas pessoas, elas não estavam sendo assim comigo porque eu era uma vítima e elas eram pessoas más. Que essas pessoas estavam sendo assim comigo para me mostrar mesmo o quanto eu não me amava, porque eu estava me submetendo a estar ali naquelas relações. Eu estava me submetendo àquilo. Foi muito difícil para mim terminar essas duas relações. Foi muito difícil, foi um grande desafio quando eu falei, eu quero terminar com tudo isso, eu não quero mais isso na minha vida. Foi realmente um momento assim de virada de chave, parecia que tinha caído uma ficha gigantesca do universo na minha cabeça e eu fiquei lá, estarrecida no chão, chorando, dramática, muito dramática, como uma boa canceriana que sou. Mas foi um momento de muita transformação e muita potência. Eu lembro até hoje, assim, o quanto dali pra frente tudo começou a mudar. Parece que por magia as coisas começaram a mudar, sabe? Porque eu falei, cara, eu não mereço isso. E quem tá fazendo isso comigo sou eu, não são eles. E aqui eu abro mais uma reflexão, tomara que eu consiga ser clara com isso, mas é difícil pra caramba abrir mão das coisas que a gente realmente deseja, que a gente realmente quer, porque a gente se ama mais do que a gente ama aquilo. E foi exatamente o que eu vivi ali, porque eu queria muito que aquela minha sociedade desse certo, eu queria muito mesmo. Eu queria muito mesmo que a minha relação com aquele cara desse certo. Eu queria isso pra caramba. E naquele momento eu tive que dizer, eu me amo mais. Eu me amo mais. Isso aqui não tá me fazendo bem. Por mais que eu depositei minha energia, por mais que eu sonhei, por mais que eu me apeguei, por mais que eu desejei, agora eu me desejo mais. Eu me desejo feliz e livre disso tudo. E isso é mais forte do que o meu desejo por essas coisas. Eu não tenho como dimensionar para vocês o tamanho da transformação interna que foi abrir mão desse desejo porque eu me amava mais. Abrir mão de coisas que eu queria muito porque eu me amava mais. Foi como se eu mandasse uma mensagem assim para minha alma de que agora o meu compromisso é comigo mesma. Então, para mim, na minha experiência, a desafiadora veio me ensinar sobre me amar, sobre amor próprio. E eu sinto que ela fala muito sobre isso, que a desafiadora vem nos mostrar todos os lugares onde a gente não está se amando e não está se priorizando, e ela vai nos desafiar a abrir mão daquilo que a gente deseja em nome desse amor. Claro, gente, os desejos que não estão alinhados com o nosso propósito, com o nosso coração, com a nossa verdade, né? Porque esses aí sim a gente precisa alimentar cada dia mais. Os desejos do ego, digamos assim. E aí aqui a gente vai falar sobre o que nos pede o arquétipo desafiador. E esse trecho já começa com uma frase da Starhawk que diz: a cultura é um conjunto de contos que nos contamos uma ou outra vez. E eu acho isso aqui sensacional porque já nos traz a ideia central aqui, que é: toda cultura foi criada. A gente vive num sistema que nos faz sentir que sempre foi assim. Sempre foi assim, a cultura sempre foi essa, o sistema patriarcal sempre existiu, eu sempre vivi inserida numa realidade de capitalismo, esse capitalismo que não cuida do meio ambiente. Essa é a vida é isso, não vai mudar. E a gente esquece que, na verdade, tudo isso que a gente está vivendo hoje foi manifestado no nosso passado, foi criado por alguém, por um conjunto de pessoas. Então, talvez eu não consiga mudar o hoje, porque aquilo que foi plantado, semeado no passado está sendo colhido hoje. Eu não posso mudar aquela semeadura, portanto, eu não posso mudar essa colheita, mas eu posso mudar do futuro. Eu posso começar a sonhar e pensar em uma cultura e uma sociedade diferente. E o fato de que a gente não faz mais isso nos desempodera grandemente.
A desafiadora vem para cutucar isso também, para fazer a gente pensar em que tipo de cultura, em que tipo de legado a gente quer deixar para o futuro, se a gente simplesmente vai aceitar que é assim e ponto, ou se nós estamos prontas para fazer diferente. E a Ethel diz: uma vez que se internalizou com a ajuda da protetora, a autoridade que projetávamos sobre os outros, nada impede de confiar nas próprias intuições e experiências para determinar se um costume, um dogma, uma maneira de olhar a vida é realmente aceitável em nossa essência feminina. E aí ela vem com uma lista de tarefas que a gente pode cumprir, então, para começar a mudar, começar a desafiar essa nossa cultura, começar a desafiar para que haja essa mudança, começar a desenhar limites para que haja essa mudança. E a primeira forma de fazer isso é estar disposta a ver bem e manter os olhos fixos, ou seja, não desviar mais o olhar daquilo que está incorreto, tanto dentro de nós quanto na cultura. Não desviar mais o olhar. Eu vejo, eu não tenho medo de ver. Eu não tenho medo de ver os meus próprios defeitos, as minhas próprias sombras, eu não tenho medo de ver onde eu estou errando no meu caminho e eu não tenho medo de ver o que precisa se transformar nesse mundo, né? Eu não viro mais o meu olhar, eu olho fixo, olhar fixo e manter aquele olhar insubordinado, mais uma vez, que a gente já aprendeu aqui. Admitir inicialmente que nessa sociedade as mulheres agem somente pela metade, ou seja, nós somos filhas do patriarcado. A Júlia Miara fala muito bem sobre isso, me inspiro muito assim nas falas dela. Ela fala, a gente é filha do patriarcado, a gente nasceu no patriarcado, a gente não sabe como fazer muito diferente. Muitas vezes a gente está jogando o jogo deles, a gente ainda está dançando a dança que eles nos propõem, a gente ainda está dançando dentro dessa música que eles propõem, porque nós somos filhas dessa cultura. Então a gente vai precisar realmente começar a questionar e a perceber o quanto a gente ainda está se mantendo dentro dessa linha, dessas linhas que foram desenhadas, o quanto a gente ainda está dançando dentro desse ritmo que o patriarcado propõe. E a gente precisa começar a perceber onde isso precisa mudar. Mas para isso a gente tem que ter esse primeiro olhar fixo, né? Não desviar o olhar e reconhecer que nós somos filhas do patriarcado e muitas vezes a gente está jogando o jogo deles. Entender o axioma: o que é alimento para umas é veneno para outras. Isso aqui, gente, é a forma da Ethel de dizer que nós temos realidades múltiplas e que a gente tem que respeitar e honrar a caminhada de cada mulher, porque cada mulher é um universo, é uma trajetória única. Eu imagino que ela tenha trazido isso muito aqui por conta do feminismo, porque dentro do feminismo existe muito essa onda de que você não pode ser uma mulher dona de casa, que cuida dos filhos e que isso te faz uma mulher submissa, inferior, né? Quando, na verdade, cara, isso pode ser uma escolha e é uma escolha genuína para muitas mulheres. Pode ser uma escolha que vai conectar essa mulher profundamente com o feminino dela, porque ela vai realmente se entregar a um papel de mãe, de cuidadora gigantesco. Isso é muito potente. E a gente não tá aqui para ficar criando atritos entre o feminino. A gente está aqui para trazer essa irmandade. Então essa irmandade não julga. Essa irmandade entende que para umas vai ser jogar o jogo político ou buscar um destaque no mundo dos negócios, e para outras vai ser cuidar do lar, cuidar dos filhos e se dedicar a isso, porque isso é parte importante da jornada dela. Então eu sinto que ela traz isso justamente para ajudar a gente a expandir essa ideia da irmandade, né? Não achar que aquela mulher que escolhe um caminho diferente do meu é menor, é menos sagrada, ou é menos feminista, ou é menos... Enfim, é menos de qualquer forma, né? Porque a irmandade feminina, ela não cabe esse lugar de uma mulher é menos, o que você escolhe é menor do que o que eu escolho. A irmandade feminina equanimiza todas nós. Aí a gente vai renunciar aos dualismos e, em troca, confiar na triplicidade do divino feminino. Então aqui a gente vai parar de achar que é bom ou ruim viver determinada fase do nosso ciclo. A gente vai parar de negar e de fugir, a gente vai começar a integrar, a gente vai começar a se reconhecer cíclica e aceitar todas as fases dos nossos ciclos, integrando essa sabedoria cíclica na nossa vida. E nós vamos reconhecer as possibilidades que não nos atrevemos a assumir. Então, até agora, no caminho das mulheres, quanta coisa a gente
não se atreveu a assumir, quantas possibilidades a gente não se atreveu a assumir, quantos caminhos a gente achou que a gente não podia. E hoje a gente está expandindo, hoje a gente está vendo que a gente pode muito mais do que a gente imaginava. Então é cada dia mais se atrever a olhar possibilidades para as quais antes você nunca olharia. E quando você tem medo de olhar para uma possibilidade diferente na tua vida, olhar para isso e pensar, será que eu não tenho medo porque nenhuma mulher fez isso antes? Ou porque na minha ancestralidade as mulheres foram podadas, né? Não puderam fazer, não tiveram essa oportunidade, foi dito a elas que elas não podiam. Então eu começo a me atrever a olhar para realidades e possibilidades que antes eu não fazia, que antes eu não olhava, porque isso começa a expandir também a nossa vivência nesse mundo. E aí a gente vai falar sobre o que impõe o estereótipo cultural, e mais uma vez a Ethel vai dizer: querem que nós sejamos eternas donzelas, eternas mulheres que não questionam, eternas mulheres que aceitam tudo, eternas jovens, tão jovens que a gente tem medo hoje de envelhecer. Um medo terrível do envelhecimento. As mulheres têm um medo terrível do envelhecimento. E a gente pensa que isso é só na superficialidade, que a gente tem medo dos cabelos brancos e das rugas. E isso é muito grave, porque sim, a gente tem tanto medo, mas tanto medo de envelhecer, que as mulheres começam a aplicar botox com 25 anos no auge do seu colágeno, como se a gente pudesse impedir o tempo de passar. Mas esse medo de envelhecer, a Ethel fala, não é só na superficialidade, não é só o medo de ver o seu corpo envelhecendo e o tempo passando por você. É o medo de acessar essa sabedoria que vem com a idade. Porque nos foi dito que uma mulher boa é uma mulher que não sabe, é uma mulher que não questiona, é uma mulher que não tem esse olhar insubordinável. E aí, conforme a gente vai envelhecendo, a gente não vai mais aceitando um monte de coisa. A gente começa a dizer não para um monte de coisa que tentam nos empurrar a goela abaixo. A gente começa a realmente pegar essa espada da desafiadora e impor os nossos limites. E isso, gente, isso é tudo que essa sociedade patriarcal não quer de nós. E aí não existe imagem melhor para nos mostrar quem é a desafiadora do que Eva. Eva foi a mulher que não se submeteu àquilo que se impôs sobre ela. Eva foi aquela que ousou questionar, foi aquela que manteve um olhar atento e questionou o inquestionável. Foi a mulher que simplesmente desafiou Deus. Desafiou Deus e fez com que o mundo inteiro caísse em pecado e em desgraça eternas. Porque uma mulher que questiona faz o mundo cair em uma desgraça eterna. A mulher que não se subordina, a mulher que não aceita tudo aquilo que o homem fala, é a mulher que faz o mundo cair em uma eterna desgraça. Vocês entendem a mensagem que a gente tem recebido nos últimos milênios e que habita no inconsciente coletivo de todos os seres? É essa mensagem de que a gente não pode desafiar, de que se a gente desafiar, a gente vai levar a humanidade inteira para a desgraça. Então Eva, aqui, a gente ressignifica ela e ela se torna a nossa heroína. A gente tem sim que ser muito mais como Eva. A gente tem sim que questionar muito mais as coisas e aceitar muito menos. Aí a Ethel nos alerta o seguinte: não entregue sua energia às instituições que condenam a mulher por ser mulher. Não entregue sua confiança nem seu corpo a quem destruiu suas habilidades e as manteve na dependência. Não entregue sua fé a ideologias que a façam temer chegar à velhice e apresentam como algo desejável uma perpétua juventude sem experiência. Em resumo, não renuncie a seu poder de ser, que no final das contas é o que reequilibrará a humanidade e possibilitará relações mais harmônicas entre todos os seres humanos. Aí a gente vai falar sobre a desafiadora cotidiana e a gente vai perceber que, em primeiro lugar, é preciso desafiar a nossa falta de autoestima. Já falamos muito sobre isso aqui, mas é urgente retomar esse lugar de amar ser mulher, de amar a si mesma, de se amar grandemente e sem limites.
e também desafiar a insatisfatória posição das mulheres na sociedade. Mas a gente não vai fazer isso indo para uma cruzada contra essa sociedade, né? E buscando derrubar o sistema que está no poder, fazer todo esse rolê que a gente sabe que não vai dar em nada. A gente vai começar uma revolução interior. Porque se do centro de cada mulher voltar a ressurgir esse poder de ser, a revolução vai ser muito maior do que qualquer revolução que a gente possa fazer externamente nesse mundo. E essa revolução interior, ela passa por muitas coisas, mas vou trazer algumas aqui. A gente vai cuidar da nossa energia, a gente vai colocar limites, a gente não vai mais ficar nesse papel de eternas doadoras que estão sempre fazendo pelos outros ou que estão sempre esperando que os homens façam, sabe? A gente vai começar a dosar a forma como a gente contribui, como a gente dá e recebe dentro dessa sociedade, desse sistema social. A gente vai perceber que a gente tem muito mais recursos e a gente vai começar a usar os nossos recursos. A gente vai começar a ter consciência de como a gente se relaciona. A gente vai perceber que muitas vezes a gente vai para esse campo afetivo, amoroso, sem nem saber quem nós somos. Então eu preciso primeiro olhar para mim, cuidar de mim, me nutrir, antes de eu poder compartilhar algo com o outro. A gente não vai mais depreciar os valores femininos, a gente não vai mais falar mal de outras mulheres, a gente não vai mais se olhar como inferiores e a gente não vai mais contribuir para esses discursos. E aí o ato mais revolucionário de todos, a gente vai cuidar e a gente vai amar o nosso corpo, porque uma mulher que ama o seu corpo é uma mulher imensamente revolucionária. A gente tem vivido dentro de uma realidade onde a gente tortura o nosso corpo para fazer ele caber dentro de padrões estéticos inalcançáveis. É impossível ser essa mulher que tem esse padrão estético imposto pela sociedade. É impossível ter esse corpo perfeito. E a gente tortura o nosso corpo para fazer ele caber nesses padrões. Então, retomar o nosso poder também é começar a dizer não para isso. É começar a dar um basta nisso que está sendo imposto de fora e dizer: eu me amo como eu sou. Aí a gente chega na autoindagação, nas perguntas que a Ethel sugere, e a gente vai se perguntar: o que em mim resiste mais às mudanças? Posso identificá-lo? Sei liberar pressões aos poucos para não chegar a explosões destrutivas? O que posso aprender dos erros da minha vida amorosa? Para que serviram? A que se devem realmente minhas piores experiências, as que eu considero mais negativas? O que pode haver de benefício por trás delas? Em que coisas concretas posso chegar a apoiar-me para atravessar minhas épocas difíceis? Estão ao meu alcance e não as vejo? E aí, para encerrar, a Ethel sempre conta uma história dela, e aqui ela escolheu contar a história de uma planta, na verdade. Ela diz que ela era aquela que resgatava as plantas, que protegia as plantas, e ela via uma planta no andar térreo, ela morava no segundo andar, e lá no térreo ela via essa planta definhando, precisando de luz, e ela sofria pensando enquanto essa planta ia se beneficiar de estar com ela no apartamento dela, porque ali tinha luz, ali ela ia receber água e tudo mais. E durante muito tempo ela sofreu, ela viveu esse conflito, até que um dia ela pediu então a autorização e ela pegou essa planta, trouxe para o apartamento dela, onde essa planta então floresceu, né, e pôde ter uma sobrevida, uma segunda vida, e daí ela fala que ela até vê essa planta com mais beleza, porque essa planta atravessou os desafios. E aí ela fala dos desafios dela, né, e de como ela ressignificou os desafios dela quando ela lançou aquele olhar que questiona: o que eu tenho a aprender aqui? Nessas relações afetivas, nesses lugares onde eu sempre caio, nessas dores que se repetem, o que eu tenho a aprender aqui? E aí quando ela se deu conta que era tudo um grande teatro que estava ali para ensinar ela, para fazer ela evoluir, que estava tudo a serviço da evolução dela, as coisas mudaram completamente. O jogo mudou completamente. Um pouco da forma como eu também relatei a minha história para vocês. É sobre isso, é sobre a gente não ficar na posição de vítimas da vida e sim começar a olhar para as situações que acontecem como desafios para o nosso crescimento, que é para isso que a gente está aqui. Então, que a desafiadora possa nos ensinar a manter um olhar fixo, a manter um olhar firme,
olhar para cada um dos nossos desafios como um degrau para nossa evolução. Eu encerro por aqui e no próximo episódio a gente se encontra para falar sobre o 7º arquétipo, a liberadora. E eu sei que eu falei que eu estava encerrando, mas antes de encerrar, deixa eu contar uma coisa muito legal que eu esqueci de contar aqui para vocês. Para quem quiser ler esse livro da Ethel Morgan nas palavras dela, quem quiser comprar A Deus em Nós, eu consegui um desconto especial direto com a editora. Eu vou deixar o link na bio do meu Instagram e também vocês podem me chamar lá pelo Instagram que eu envio na DM para vocês. Eu tô publicando esse episódio em novembro de 2024, eu não sei até quando fica disponível, mas eles disponibilizaram esse desconto e enquanto estiver disponível eu compartilho esse link com vocês. Então me procura lá para receber. E aí agora sim a gente encerra com um poema do Thales Nunes, que vocês podem acompanhar lá no Instagram Vida de Yoga, que diz assim: espada empunhada para marcar os limites que abrem o corpo para conhecer o infinito. É isso, meus amores. Até a próxima. Esse podcast é feito com muito amor e o meu sonho é que ele possa chegar ao número máximo de mulheres possível. Me ajuda a realizar isso? Compartilha esse podcast com as tuas amigas, chama elas para esse círculo e vamos juntas despertar a sagrada mulher rebelde que habita em cada uma de nós. Até a próxima!